Tu já ouviu falar sobre Lídia na Bíblia? Tu sabia que através da vida de uma mulher, a evangelização na Europa, ela teve uma eficiência muito boa? Tu sabia da participação dela? E sabia que era uma mulher que era bem independente, tinha ali um trabalho bem legal? Tu não sabia? Tu quer aprender mais sobre isso? Então, por favor, chega junto conosco no nosso momento de escola dominical online. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando a nossa escola dominical online. Bum! Se você achou que essa linda ovelhinha estava falando com você, você se equivocou. Eu sou muito bom para poder dublar animaizinhos. Viu que perfeição? Já até me chamaram para poder participar de filmes dublando animais. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoa queridinha, adorável, simpática, genial e outros adjetivos legais. Está iniciando mais um momento de escola dominical online e eu estou muito feliz porque você está comigo aqui a falar conosco, mas sim conosco. O Ministério de Ensino não é só eu, tem várias pessoas bonitinhas e legais também que estão ali intercedendo e que me ajudam na produção desses conteúdos. Estamos felizes por tê-lo aqui conosco em mais uma aula da nossa escola dominical online, e hoje a gente está avançando para a nossa 17ª lição da revista, se você quiser nos acompanhar, e também estamos no nosso 17º encontro da escola dominical online. E hoje uma data super especial, por favor, aquela música do Dolly. Papai, você é amor. Muito boa essa canção do Dolly, que é emocionante para poder lembrar de algo bem legal. Hoje é dia dos pais bonitos, fortes, daqueles que estão aí até preocupados com o que há por vir em relação a essa situação que a gente está vivendo. Aquele pai que recebeu agora uma caneca, papai você é 10, que recebeu uma cueca, talvez uma meia também de presente. Mas esses pais, eles também recebem algo muito legal, que é aquele abraço gostoso, aquele olhar no olhar, e ouve aquela vozinha, papai, feliz dia dos pais, pai, te amo, ou talvez aquela ligação que você está recebendo, ou a mensagem. Eu não sei a idade que o seu filho tem, mas eu sei que é um momento muito precioso esse aí. Deus nos permitiu ali gerar pessoinhas, né, que talvez no seu caso já até cresceram, no meu caso ainda é uma pessoinha pequenininha, mas pra gente poder cuidar e ensinar o caminho e no caminho. Então somos privilegiados, agraciados por Deus com esse presente, nossos filhos e filhas. Eu quero te desejar, do fundo do meu coração, um feliz Dia dos Pais, que seja um momento legal de reflexão, que tenha pudim, entendeu? Pudim é muito bom no Dia dos Pais. Provavelmente você está também bolando já aquele churrasco, por favor. Tenha cuidado com o álcool em gel perto da churrasqueira e também com a sua mão toda cheia de álcool ali. Por favor, tome um pouco cuidado para o seu dia super especial não ficar um pouco aquecido. Beleza? Tem um dia muito legal, pudim, tá? Pudim, Duda, isso é muito bom. Antes de avançar até para nossa lição, quero deixar um abraço aqui muito legal para uma irmãzinha que eu amo muito de paixão. Era para ter feito esse registro na aula passada, só que eu gravei essa parte e depois eu tive que cortar, e depois eu esqueci de colocar. Foi uma confusão doida, mas eu fiquei muito chateado porque eu esqueci de falar. Irmã Eunice, eu te amo, minha princesa. A senhora ligou esses dias para minha mãe, eu atendi o telefone, estava na casa da mamãe. E a senhora falou que tem nos assistido e eu fiquei muito contente. Então, quero aí mandar um beijão para a senhora, não só para a senhora, mas para todos que estão ouvindo, mas especificamente estou falando aí o nome da senhora. Muito legal saber que a senhora está nos acompanhando aí. Quando tudo voltar ao normal, vou te dar um super abraço. A senhora que é uma intercessora do meu ministério, a senhora que é uma motivadora da minha caminhada. Eu sou muito grato à sua vida, minha princesa linda de Jesus. Show? Depois no final tem alguns alôs e tem uma informação bem interessante relacionada à nossa gincana e também sobre um outro momento. Mas vou deixar esses recadinhos paroquiais mais para o final da nossa lição, que eu sei que você estará lá para poder acompanhar. E são recadinhos interessantes, por favor. Fique aí até o final, não perca nenhum minuto, senão você pode perder um flash. E cada sorriso é um flash. Beleza? Avançando para a nossa lição, se você está com a revista, você sabe aí qual é o título. Estou usando a revista dos jovens hoje para poder me basear. E aí o nosso tema é bem legal. Lídia, a vendedora de púrpura. Beleza? Sabe o que é púrpura? Púrpura, a cor, você sabe lá? A gente vai acompanhar um pouco sobre a história dessa preciosa mulher que muito auxiliou nas evangelizações na
Europa. Se você está com a sua Bíblia, eu já te peço para que, por favor, abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. A gente vai ler do versículo 11 ao versículo 18. Então, vamos lá? Atos dos Apóstolos 16, versículo 11. Embarcamos em Trode e fomos diretamente a Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, que é a cidade principal daquele distrito da Macedônia, uma colônia romana. Nessa cidade nós nos detivemos por alguns dias. No sábado saímos fora da porta para junto do rio, onde pensávamos haver um local para orarmos. E nos assentamos e falamos com as mulheres que ali estavam reunidas. Uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor abriu-lhe o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Ela foi batizada juntamente com a sua família e nos fez esse pedido. Se julgais que tenho fé no Senhor, entrai na minha casa e ficai comigo. E nos obrigou a isso. Legal, essa referência ela vai dizer que nos obrigou. Talvez você está pegando uma outra referência que vai estar falando que nos envergonhou ou que nos convidou, alguma coisa assim. Vamos avançar para a nossa lição, que tem alguns pontos bem interessantes, principalmente nessa passagem. A gente vai falar sobre uma história de uma preciosa mulher. A gente já falou em algumas outras aulas que o contexto ali cultural em que a Bíblia é escrita, a gente tem essas narrativas bíblicas, né? Era voltado a uma sociedade patriarcal. Então a gente vai acabar vendo que as mulheres elas não tinham tanta visibilidade. Muitas passagens a gente às vezes não tem menções ali de mulheres com alguma certa relevância, ou a gente nem sabe o nome dessas mulheres. Mas nesse caso aqui é um caso diferente, que dá um valor muito especial a Lídia, voltado à sua importância nesse contexto bíblico. Então a gente não só fala quem era Lídia, mas fala também ali sobre a sua profissão, né? E algumas outras características, como que ela era uma mulher temente a Deus. Então o primeiro ponto que a gente vai ver aí é a relevância de Lídia. Ela tem ali um espaço nessa narrativa bíblica e tem também a menção do seu nome. E fala também ali a sua profissão. Mas só para a gente situar nesse contexto todo, o que está rolando? A gente viu aí o nome de algumas cidades, né? Trode, Samotrácia, Neápolis, Filipos, né? Macedônia. A gente está falando sobre as viagens missionárias de Paulo. Então ele estava ali pulando, né? De pontinho para pontinho até parar em Filipos. Filipos é o nome da cidade que, para quem Paulo envia uma carta chamada Filipenses. Talvez você já não é Filipos, um monte de Filipe. Na verdade, até o nome Filipo é em homenagem, se eu não me engano, a um governante, Filipe, né? É uma associação ali, uma homenagem a ele, que ficou o nome dessa cidade de Filipo. Enfim, você vai ver aqui a descrição certinha. Então o que acontece nessa cidade? Eles chegam procurando um local ali para poder orar. Já um ponto interessante para poder te dar uma dica. É interessante a gente sempre crescer nas disciplinas espirituais. Então Paulo ali está procurando um lugar para poder orar e encontra o grupo de mulheres onde Lídia estava ali. Lídia era uma vendedora de púrpura. O que era púrpura? Púrpura era um importante ingrediente ou um importante material para pigmentação de vestidos, de tecidos, né? Era algo que poderia ser bem rentável. Na verdade, a gente vai ter aí duas definições de como eles extraíam a púrpura. Púrpura também é uma paleta de cores, né? Bem parecido com violeta. Para a mulher é púrpura, para o homem acaba sendo violeta, porque a mulher é bem detalhista com essa questão de cor, ela vê algumas nuances nas cores ali e os homens não conseguem perceber. As mulheres são ótimas nisso, bênção de Deus, por isso que elas estão aí conosco. Para poder extrair esse material para essa pigmentação, eles utilizavam ali, se não me engano, tinha alguns moluscos. Você vai lembrar logo do Bob Esponja, né? Não do Bob Esponja, mas sim do Lula Molusco. Vou até botar. Eu acho que vou andar um pouquinho de bicicleta por aí. Eles utilizavam os moluscos para poder retirar esse material, né? Não sei se ali era um líquido, não sei como é que eles tiravam, mas tinha essa pigmentação. E até, por sinal, no contexto histórico, até algumas espécies de moluscos acabaram entrando em extinção devido a essa procura, né? E também uma outra forma era a questão, eles poderiam também usar, tinha um vegetal, se eu não me engano, deixa eu ver se eu até anotei aqui,
eu sou muito esperto, eu anotei que é a Rúbia. Rúbia Tinctorum. É um belo nome para cachorro. Rúbia Tinctorum. Pex. Que era de origem vegetal, era muito mais fácil a extração. Um ponto também que a gente já pode começar a conjecturar e adentrar legal, né, nesse contexto histórico sobre o comércio ali, os negócios que Lídia mexia, é que essa questão de demanda para tecidos pintados, e dependendo das cores, era uma demanda que era utilizada somente por pessoas mais abastadas em dinheiro, então pessoas com uma condição social maior. Então, de certa forma, Lídia tinha uma exposição com pessoas importantes e influentes ali na sociedade. Não sei se ela extraía na questão de moluscos, que era ainda muito mais caro, ou na questão da origem vegetal, mas a questão mesmo da produção desses tecidos em púrpura era algo que era bem rentável, até por causa da procura e também quem procurava esses materiais. A gente não tem na descrição bíblica falando se Lídia era uma mulher casada, solteira, viúva, não sabemos como é que era essa situação dela civil, né? Mas a gente vê que era uma mulher que tinha uma autonomia, até quando ela acaba convidando ali para a sua casa. Quando fala sobre a sua casa e a sua família, né? A gente pode tanto entender que ela tinha ali ou um marido ou filhos, ou talvez ela morava ali com os pais, ou não podemos conjecturar, a gente não tem aqui uma propriedade no que afirmar. Vou acreditar que talvez ela fosse uma mulher casada, tinha ali seus filhos ali, enfim, isso não faz tanta diferença nesse contexto. Um outro ponto bem interessante que a gente já vê nessa passagem é que Lídia era uma mulher temente a Deus. Isso é um ponto bem legal. Ser temente a Deus nesse contexto traz uma visão de que Lídia ela tinha uma aproximação ao judaísmo, a religião que predominava naquele tempo. E ao conversar, ao ouvir ali Paulo trazendo talvez uma pregação ou uma conversa, uma troca de ideia, o versículo bíblico vai dizer que Deus ele abre ali o coração de Lídia. Lídia ela começa a ter esse abrir o coração, acaba sendo até voltado também à mente, é uma metanoia, uma mudança de posicionamento, uma mudança de direção, a gente pode dizer de uma forma mais clara e bem crentez, que é a conversão. Esse abrir o coração é alimentar dos propósitos de Deus e trazer um direcionamento para a vida de Lídia. E isso é algo bem interessante e completamente importante na nossa caminhada cristã. Então o que acontece com Lídia através daquele encontro é que Deus ele traz um novo posicionamento para ela. Ela que já tinha uma familiaridade, né, talvez com o judaísmo, já tinha esse temor a Deus, ela acaba agora conhecendo o cristianismo e ela acaba ali se convertendo ao cristianismo, e a gente vai ver o que isso acaba trazendo, né, para ela e também para o cristianismo. Uma outra parte aqui que vai ter, tem um detalhe que é legal, se você prestou atenção nas referências, a gente está falando de Filipos, né? Lídia estava em Filipos, porém ela era de Tiatira. E é até legal, né, que Tiatira, se não me engano, é uma cidade na Ásia Menor e que é um grande polo comercial de tinturaria. Então aí já tem essa referência de Lídia, ela mexer com essa questão dessa pigmentação, dessa tintura de tecidos. Aí a gente pode entender que talvez ali era onde ela nasceu, terra natal, e Filipos era o local onde ela estava morando, residindo no momento. Isso é algo bem bacana. E aí, por último, um ponto legal do versículo, antes de a gente entrar aí num panorama geral, é a questão que eu acho bem legal, que é o pedido que ela faz. Após essa conversa, esse momento, esse direcionamento que Deus traz para Lídia, há essa mudança no coração, e a família de Lídia, no versículo 15, vai dizer foi batizada. Então todos eles ali são batizados e Lídia faz um pedido, e um pedido bem interessante. Ela vai dizer que se eles entendem que ela é uma mulher de Deus, que ela é uma cristã, que ela tem testemunho, que eles passam a ir ali para a casa de Lídia com ela. E na minha referência que eu acabo lendo, né, vai dizer que Paulo diz que ela os obrigou a isso. Em outra passagem, talvez vai estar falando que ela os constrangeu a isso. Na verdade, tem até que um ponto legal da revista aí eu vou ler com você, quer dizer o seguinte: esse contexto literário e histórico-político aponta que essa expressão é empregada principalmente para descrever acontecimentos nos quais alguém força a outra pessoa a fazer alguma coisa, a fim de que não corra perigo. E aí é bem legal. A gente lê o capítulo todo, eu quero já até te desafiar isso.
tô com alguns probleminhas nasais aqui, toda hora tem que dar uma controlada, senão dá aquele bang jump lá, igual aquela situação lá que apareceu na Globo, ó. Ele fala de um jeito. Viu que Opa, tenso? ele fala de um jeito. Algo bem legal em relação a isso, eu quero já te motivar a ler essa passagem para você poder entender melhor o que acontece, é que Lídia, quando ela chama ali esses discípulos de Jesus, esses missionários que estão nessa missão, ela chama para poder proteger, ela chama para poder trazer ali uma questão de mantimento, uma questão sim, de recurso, uma questão de auxiliar essas pessoas na caminhada. A gente, quem vive assim, quem é crente, está nesse ambiente de igreja, a gente sempre ouve falar dos nossos irmãos missionários, que muitas das vezes eles abrem mão de serviço, até às vezes do contexto familiar, para estar numa outra localidade falando de Deus. E sempre somos estimulados a mantermos esses missionários, trazer auxílio, trazer ali uma ajuda. E a gente às vezes até acha que essa ajuda é sempre material, muitas das vezes é até uma questão espiritual de tu tá orando por essa pessoa, tu tá se importando, às vezes alguém conhecido tá ligando, trazendo ali motivação, e sim, com certeza a questão material, porque eles acabam abrindo mão de serviço, de uma série de coisas para estarem no outro local, até mesmo que estejam trabalhando, às vezes a condição é bem inferior ao padrão que eles tinham, e eles estão lá não por uma questão de obrigatoriedade, mas sim por uma questão de amor à obra, de direcionamento de Deus, uma questão vocacional que Deus tem para cada uma dessas pessoas que estão no campo. Então já tem uma dicasinha para você, orem pelos nossos missionários, amém? Show? Então Lídia, ela após esse encontro, ela abre as portas para Paulo e fala, olha, por favor, eu preciso que vocês vão lá, e ali eles vão. E a gente vendo algo, tem algo bem legal no decorrer desse contexto bíblico, porque enquanto ser humano, né, como profissional, como um cidadão, eu estou investindo na minha caminhada profissional, mas eu não sou só serviço, eu sou família, eu tenho também essa situação espiritual, e eu preciso também fazer investimento nessas outras áreas. Então um ponto muito interessante que a gente aprende com Lídia é esse desprendimento de coisas secundárias para que a gente consiga investir na nossa vida espiritual. Então a gente tem ali, eu acho interessante até frisar, Lídia era uma vendedora de púrpura, ou seja, ela tinha uma ocupação, ela tinha um trabalho, mas isso não foi um empecilho, um obstáculo para que ela estivesse aprendendo ali mais de Deus. Muito pelo contrário, isso foi até uma forma de manter essa missão, essa evangelização. A gente pode até dizer que Lídia foi a primeira mulher da Europa, né, a se converter. A gente pode dizer isso aí, não vai ficar feio se a gente falar isso. Um outro ponto muito interessante que a gente aprende aí com essa história de Lídia é o compromisso com a hospitalidade. Embora essa questão de receber, acolher as pessoas em casa, estrangeiros, assim, ela tenha reduzido muito. Hoje o cenário ele é um pouco diferente, e até mesmo acredito que a própria questão da violência, né, ela impede muito isso. Por mais que tenha diminuído, eu te afirmo que não acabou. E essa questão de hospitalidade, ela é muito mais ampla, porque ela tem um desprendimento emocional, tem um desprendimento físico. E Lídia, ela faz isso. Após ela se batizar, ela quer que aquelas pessoas elas tenham um local para poder repousar. Se você parar para ver, a gente até comentou, eles estão vindo de cidades em cidades. Eu não sei com quantos de recursos eles tinham, nem onde eles tinham ficado, se eles dependiam de ficar na casa de alguém, mas acontece que alguém com um coração generoso, tocado por Deus, abriu o seu lar para poder receber essas pessoas. Eu posso até afirmar para você que a igreja de Filipe, ela começa nesse momento ali, né, no lar de Lídia, e isso é um ponto bem interessante. Eu sei que a violência é um fator
que faz com que a gente pense diferente sobre essa questão de acolher. Mas eu preciso transcender nessa situação, eu preciso ser um pouco mais amplo. Talvez eu tenha essa dificuldade de acolher na minha casa, não sei, eu sei que a realidade ela é um pouco diferente, mas às vezes a gente cria nisso, nessa impossibilidade por causa da violência, uma desculpa para a gente não acolher de forma nenhuma. Quer ver? A gente pode acolher também com o nosso coração, e aí pensando no âmbito de igreja local. Temos acolhido os novos quando chegam na nossa igreja, os que têm participado até dos nossos momentos online, como nós temos acolhido as pessoas que estão ao nosso redor. Será que a gente tem se preocupado com a necessidade do outro? E falar sobre necessidade no momento em que a gente está vivendo é algo assim que a gente precisa valorizar, porque a gente está vivendo uma situação completamente atípica, a gente tem uma situação de fragilidade na economia, a gente tem várias pessoas, muitas das vezes até vizinhos, familiares, até mesmo nós mesmos, né, que estamos passando por essas dificuldades, e o que tem nos impedido de acolher, de trazer conforto, de trazer alívio, de trazer um aconchego para aquele que está necessitado. Então, esse acolhimento, essa hospitalidade, necessariamente eu não vou falar para o cara, tu levar o cara ali para tua casa, não sei, mas você trazer ele para dentro do seu coração e você tornar o seu coração um lar gostoso para que essa pessoa more. Então, isso a gente precisa fazer, isso a gente aprende com Lídia, esse cuidado e esse carinho. A gente vai ver ali no versículo 40, que depois da experiência de Paulo e Silas na prisão, eles voltam para a casa de Lídia, onde eles estão ali próximo dos irmãos, e depois, novamente, eles partem para avançar essa missão, honrando o propósito de Deus. Então algo bem interessante, quero até te desafiar a ler aí, te motivar, na verdade, a ler o contexto, que Lídia chama eles para ir para casa dela, né, para poder ter essa proximidade, para ter essa aproximação, eles iniciarem ali trabalhos. Logo após, né, Paulo e Silas, eles arrumam uma situação ali desagradável com algumas pessoas um pouco influentes, que eram pessoas que, de certa forma, mantinham, administravam uma mulher que tinha um espírito maligno de adivinhação, ele ficava adivinhando a verdade de tudo. Chegou com essa mulher ao ponto de importunar Paulo, e Paulo, vendo aquela situação e a escravidão daquela mulher, ele repreende o espírito maligno daquela mulher, e esse espírito de adivinhação sai, e ela para de adivinhar. E os homens que ganhavam em cima dessa condição que essa mulher vivia, eles ficam revoltados porque eles deixam de lucrar, né? E isso tudo se desencadeia no seguinte: Paulo e Silas na prisão. E ali eles são presos. Mas, voltando à nossa história central, o que a gente aprende com essa linda história de Lídia? Que ele tem, talvez, poucas linhas, mas de uma significância, se é certa essa palavra, mas de uma grande importância, uma palavra melhor, enorme. Muito legal, muito bom mesmo. Isso a gente vai ver até mais um pouco à frente no que a gente vai estar discorrendo. O que a gente aprende com Lídia, né? A gente simplesmente aí aprende que é a nossa responsabilidade como cristão cuidar dos nossos irmãos, da gente estar protegendo eles, estar dividindo aquilo que já não é mais meu, que é nosso, para que eles tenham, sim, conforto, tenham suporte para avançar na sua caminhada. Então, é uma necessidade nossa. A gente já fala isso em várias aulas e eu não vou me cansar de dizer isso. É uma necessidade nossa, é uma responsabilidade nossa olhar para aqueles que estão mais fragilizados e trazer e levar o nosso cuidado até eles, trazer proteção para essas pessoas, trazer alívio para essas pessoas. Isso é a nossa responsabilidade. Isso é entender que somos aqui representantes de Cristo na Terra. Lídia fez isso com Paulo e Silas antes de serem presos, e logo após a prisão, ela tem ali as suas portas abertas para poder trazer acessibilidade para essas pessoas. E isso é o que a gente precisa fazer. A gente fica, vou abrir minha casa, isso, aquilo. Abra o seu coração. Abrindo o seu coração, Deus ele vai te direcionar às ações que você vai precisar tomar para promover não somente justiça, mas para trazer um acolhimento para aquele que necessita. Às vezes você não precisa abrir a sua casa, às vezes você só precisa abrir o seu rosto e dar um sorriso para uma pessoa, abrir os seus braços e dar um abraço. Lembrando que a gente está ainda
no distanciamento social. Mas mesmo assim, não se esqueça, são coisas simples muitas das vezes, coisas que estão ao nosso alcance que a gente precisa entregar. Não está sendo solicitado e ela não entregou algo que estava fora do seu alcance. Ela tem os seus bens e aquilo ali ela utiliza para auxiliar a caminhada de pessoas que estão focadas a anunciar o reino de Deus. Ela tem ali o seu lar e ela abre as portas para poder trazer alívio, trazer descanso para aqueles que estão se desgastando ao longo de viagens. E são coisas simples que a gente precisa olhar e fazer. E até a recompensa, né, a gente vai ver mais à frente, se eu não me engano, em Filipenses 14, né, ali no texto tem uma parte em que Paulo ele agradece a igreja que o auxilia, e ele fala sobre a igreja de Filipe, e a gente tem essa compreensão que a igreja de Filipe ela nasce nesse momento no lar de Lídia, e ele agradece porque nos momentos de dificuldade quem ali supriu, quem ali manteve, quem esteve junto foram eles. Nós somos chamados para sermos generosos, para sermos acolhedores, para em todo momento amar e promover a justiça social para as pessoas que estão à margem e trazer auxílio, trazer voz para aqueles que estão calados e amargurados. É a nossa necessidade como Igreja do Senhor. Somos chamados e vocacionados para isso. Vamos para a nossa conclusão? Vou aqui fazer a conclusão da revista dos jovens. Revista dos jovens, vamos nós. Lídia, uma mulher, uma história, uma fé, uma atitude e frutos de salvação em sua família, em sua cidade e em seu continente. Com essa história, aprendemos como uma pessoa pode fazer a diferença onde está. Assim como Lídia, nossa casa pode ser um espaço seguro para quem faz a obra de Deus. Nossos recursos podem ser investidos em missão. Nossa comunidade de fé pode ser um lugar de acolhimento e diversidade. Que a graça de Deus, nos auxilie a ter uma vida repleta de frutos do nosso arrependimento e conversão ao Senhor Jesus Cristo. Somos motivados a ter uma mente renovada por Cristo e através dessa mente renovada somos convidados por Deus a testemunhar que quem tem administrado as nossas vidas não são as nossas vontades nem nossos desejos, mas quem administra a nossa vida, o nosso interior é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Tamo junto? Finalizamos aqui a nossa aula. Como eu falei, quero trazer para vocês alguns recadinhos bem interessantes, respondendo aqui a pergunta do Ricardo Moitim, lá do serviço. Não sei se é Ricardo, sei que sempre chamo ele de Moitim. Moitim, quantos livros tem a Bíblia? Antigo Testamento, 39, Novo Testamento, 27, somando 66. Se por um acaso você for de tradição católica, ou se você quiser também saber a quantidade de livros católicos, se eu não me engano, ao todo são 73. 73, porque eu acho que, se eu não me engano, a ortodoxa são 78, alguma coisa assim. Eu utilizo a Bíblia protestante, evangélica, que tem 66 livros. Show? Também dá um alô aí pro Dejaí, que viu o nosso trabalho aí, tá acompanhando, também pro Wilson. Tem um monte de gente lá que às vezes me fala dos videozinhos, fico muito legal. Se eu esqueci de você aqui, por favor, me perdoe. Tem Leander aí, Leander, ó, feliz Dia dos Pais pra você, filhão. Tu é uma inspiração pra mim, cara, te amo demais. Na verdade, todos vocês que eu tô mandando esses videozinhos e outras pessoas que outros professores também têm mandado, sabem que vocês que estão recebendo esse conteúdo são pessoas queridas e agregadas do nosso coração, pessoas que estamos com o coração aberto e também com as nossas casas abertas para que você esteja próximo de nós, tomando aí um café. Eu não bebo café, mas pode ser aí um suco de caju, que eu acho muito bom. Show de bola, não se esqueçam de mandar as fotinhas. Agora eu quero trazer uma informação bem importante para você que participa da nossa gincana. O resultado ali, você está vendo uma competição, tem equipe que está mudando, tem equipe que está caindo, tem equipe que não está fazendo nada, meu Deus do céu, tem equipe que está fazendo bastante. Mas eu quero te dizer o seguinte, é a sua última oportunidade, esse dever de casa agora. A partir das próximas semanas, a gente vai dar um stop na nossa gincana, a gente vai retornar quando tudo voltar à normalidade no nosso ambiente lá físico, então a gente vai dar uma segurada. Então, por favor, pontue, porque a gente vai fechar e vai dar o vencedor da nossa gincana online. Então, vão ter mais perguntas agora, nesse último momento agora, que vai ser esse último dever de casa, e perguntas com pontuações altas. Então, quem está lá atrás,
locais têm a oportunidade de poder chegar junto. Basta motivar aí os seus amigos, aí, seus aliados no time a responderem as perguntas. Então, se você quer ser um grande campeão, na próxima aula a gente já vai anunciar quem vai ser essa equipe campeã aí, e depois a gente vai estar retornando mais à frente no nosso espaço físico, fazendo um fechamento digno de uma bela gincana que aí durou um tempo legal e considerável. Não vamos acabar com o nosso dever de casa. Então, por favor, se você terminou aí a sua lição, quer participar do dever de casa, sempre vai ter ali o dever de casa para testar o seu conhecimento. Isso é muito interessante. Deixa eu ver se eu tenho mais uma dica legal para você. Ah, tenho sim. Se prepare. Estamos bolando um super aulão da Escola Dominical ao vivo. Então, nos nossos próximos momentos e atividades da igreja, a gente vai ter mais informações sobre isso. Vai ser baseado no nosso tema, vai ter uma discussão bem interessante sobre esse tema de final dos tempos e a nossa postura como cristão, o que muda e o que não muda. Então chega junto, fica ligado e vai anunciando, divulgando, compartilhando esse conteúdo aí para que cheguem em várias casas muito bonitinhas de pessoas legais, simpáticas e adoráveis. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Já falei Dia dos Pais. Deixa eu ver, Duda, falei da questão do pudim. Por favor, Duda, não esqueça. Por favor, use a máscara também, lave a mão, passe álcool em gel, para tudo ficar muito bonitinho. Só para a gente finalizar, não se esqueça de participar dos nossos momentos online, que são os nossos cultos de quarta, culto de domingo. Quer participar da célula? Não tem contato de ninguém lá da igreja? Deixa aqui embaixo aqui teu WhatsApp, ou então chama a gente que eu te procuro ali, vou te dar o contato direitinho para a gente poder estar participando. Chega junto, por mais que a gente ainda não esteja próximo no ambiente físico, está juntinho aí de forma virtual. Então vamos valorizar esse momento. Chegar junto e participar. Show? Tamo junto. Beijo, abraço no coração. Te amo pra chuchu. Tamo junto. Um nó. Dois nós. Eu mais um ou mais um ser simplesmente. O eu poético do verdadeiro encontro. Nó no plural. Nós. Se o nó é na garganta e um de nós aflito, o outro sossegado, erudito, tem o antídoto, e assim, sucessiva, alternada e alternativamente. Amigos, do saber no lazer, no ócio e no labor, buscando o equilíbrio temperante. Dás-me que dou-te todo o meu ser, todo o meu querer ser, todo ouvido. Havendo ouvido e por seus conteúdos movido, cada indivíduo vai e vir ávido dizer: conte comigo, prax edificante.